Para o nosso Deus. Vamos ficar de pé. Vamos ter muito tempo para estar sentados, vamos ter muito tempo para estar mais relaxados. Vamos ficar de pé. Vamos louvar ao nosso Deus, engrandecer o seu nome e dizer-lhe alto e bom som o quanto amamos, o quanto queremos e quanto sabemos que Ele nos ama e quanto sabemos que Ele nos quer. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor do Senhor neste lugar. Eu vejo a glória. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a tua glória, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver a glória, o teu poder, a tua glória inundar o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Estou a louvar o teu nome, pois eu sinto o Senhor me tocar. Para 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 para. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver a glória. Eu quero ver a glória, o teu poder, a tua glória inundar o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar o teu nome, pois eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundar o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar o teu nome, pois eu sinto o Senhor. Vou louvar o teu nome, pois eu sinto o Senhor. Vou louvar o teu nome, pois eu sinto o Senhor me tocar. Para 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 o seu nome, pois eu sinto o Senhor me tocar. Amém? E espero mesmo, e a nossa oração tem que ser essa, que o Senhor toque nos nossos corações, que Ele mude aquilo que tem que ser mudado, que Ele faça crescer aquilo que ainda está pequenino e devia ser grande, e que Ele faça diminuir aquilo que está grande e devia ser pequeno. Escusado será dizer que aquilo que é pequeno e que tem que ser grande é o Senhor nas nossas vidas, e aquilo que é grande e tem que ser pequeno somos nós. E vamos, esta é a nossa oração, que Ele cresça e nós diminuamos. Água em vinho tornou, os olhos do cego abriu. Não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus.
água em vinho tornou. Os olhos do cego abriu, não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, e não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus, tu és grande. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Tão bom podermos louvar e saber e declarar isso, esta verdade. Se Deus está conosco, não há o que temer. Vivemos num mundo cheio de temores, de medos. Vivemos numa época tão complicada, mas quando estamos com as nossas vidas nas mãos do nosso Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso. E Jesus Cristo disse que todos aqueles que o Pai deu a Ele, Ele nunca os lançaria fora. Nós estamos aqui pela graça de Deus. Eu quero, nesse momento, pedir a você que faça uma coisa muito especial. Que bom que você está aqui, que bom que viemos aqui. Estar aqui é muito bom, mas nós não estamos sozinhos aqui, há pessoas aqui. Então olha para frente, olha para trás, se você puder, cumprimenta aí a pessoa que está perto, diz assim, olha, um bom dia, que Deus abençoe. Se já fez, faz de novo, se não fez, faz agora. Vai lá.
Tão bom, tão bom. E aqueles que nos visitam hoje, que estão conosco aqui pela primeira, segunda, terceira, quarta vez, sintam-se em casa. Somos uma família, família de Deus, família que busca mesmo, que ama. Somos imperfeitos, porque somos pessoas, porque nós estamos aqui, eu estou aqui, você está aqui, nós somos imperfeitos, mas buscamos a esse Deus que é perfeito, a adorar a esse Deus que é tão maravilhoso, que está acima de todas as coisas. E nesse momento nós vamos orar ao nosso Senhor também. Eu queria pedir a você que tem hoje talvez um pedido de oração, que pudesse colocar nas mãos de Deus, mas em especial, eu quero trazer aqui alguns nomes, pessoas que precisam das nossas orações. Oremos pela vida da Alessandra, a Alessandra que tem lutado contra esse cancro, a leucemia. Também oremos pela vida da irmã Marta, que está a se recuperar na saúde, do casal Rocha, também que não pôde estar conosco hoje por questões de saúde, a Raquel, a Elizabeth, enfim, e outras pessoas que talvez você tenha na sua mente. E nesse momento nós vamos orar, e talvez se você está aqui hoje, mas queria muito que uma outra pessoa, talvez da sua família, um amigo, estivesse aqui hoje, eu quero pedir a você que saia do seu lugar e venha aqui à frente, nós vamos orar. Talvez o seu filho, a sua filha, talvez um esposo, uma esposa, um amigo. Então saia do seu lugar e venha aqui à frente. Olha, eu quero pedir a Deus que alguém que eu tenho orado por ele, eu preciso que essa pessoa conheça Jesus, que tenha a alegria que eu tenho tido no meu coração. Nós vamos orar nesse momento. Se há mais alguém, vem aqui à frente, nós vamos orar nesse instante. Talvez um pedido de oração para sua casa, para sua família. Eu sei que há coisas complicadas e você não precisa dizer isso aqui. Deus conhece o coração, Deus sabe a nossa lágrima. Antes mesmo da lágrima sair, Deus já sabe o porquê. Talvez estejamos aqui hoje com o coração desconfiado, talvez estejamos aqui amargurados, talvez estejamos aqui de uma forma tão complicada, mas Deus, Ele sabe quem somos. Vamos permanecer firmes, pedindo saúde da parte de Deus, saúde espiritual. Então feche seus olhos nesse momento e faz a sua oração do seu jeito, com o coração muito tranquilo na presença de Deus, sem formalismos. Deus não se importa tanto com os nossos rituais, nossos formalismos, nossas palavras. Deus, Ele importa-se com o nosso coração. Ele sabe o que está lá no nosso coração. Então, põe isso diante do Senhor agora, o coração. E deixa Deus falar. Deixa Deus agir. Vamos orar, ó Pai. O Senhor conhece o que está no nosso coração. Nós somos seres humanos, somos frágeis. A nossa natureza é frágil. Por vezes, ó Pai, nós escondemos-nos atrás de cenas, de coisas. Gostamos de ter alguma segurança humana, mas a gente sabe que são seguranças passageiras. Mas o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é a base que nunca se abala. Por isso, estamos hoje, nesta manhã, fazendo esta oração, a clamar ao Senhor. Aqui, ó Deus, estão pessoas à frente e estão a dizer com esta atitude aqui, que precisam do Senhor, que o Senhor intervenha com poder e glória na vida de cada uma delas, ó Pai, e pessoas pelas quais elas estão aqui a orar, a representar aqui, talvez alguém da sua família, da sua casa, talvez alguém que queira que volte para o Senhor, que tenha o seu coração preenchido por Jesus. Meu Deus, este mundo é tão vazio, a gente muitas vezes procura encher com tanta coisa,
mas há um buraco no nosso coração que é do tamanho de Deus, só o Senhor pode preencher. Então traz, ó Deus, a paz, traz a alegria, traz a oportunidade de nós partilharmos esse amor do Senhor de uma forma muito pacífica, muito orgânica, muito tranquila, com a nossa vida, Pai. Meu Deus, eu entrego a vida de cada um que está aqui à frente, não só, todos aqueles que aqui estão hoje, as nossas famílias, as nossas casas, os nossos compromissos com o Senhor, o trabalho de cada um aqui, traz dignidade a cada um, ó Pai. Aqueles que estão à procura de trabalho, de emprego, de um bom negócio, que o Senhor esteja também a abrir as portas, que não seja um fim em si mesmo, mas que o trabalho seja um meio para alcançarmos um fim muito maior, e que possamos, ó Deus, viver e conviver muito além de sobreviver nesta terra. Nós oramos agora, Pai, no nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome. Em nome dele oramos, Pai. Amém, meu Deus. Amém. Vocês podem voltar aos seus lugares. Deus abençoe muito. Você pode se sentar nesse momento, só um minuto. E eu quero chamar rapidamente aqui à frente o pastor Timóteo, também o Silas já está aqui. E nós queremos, mais uma vez, pedir aos irmãos que estejam a orar por nós. Por quê? À medida que a local tem começado a crescer e Deus tem abençoado, nós precisamos também de uma estrutura mínima ministerial, ou seja, de cuidado. Então nós temos, ao longo desse tempo, trabalhado nisso, ou seja, que todos são muito bem-vindos para servir, para trabalhar, para fazer aquilo que a gente chama de a obra do Senhor, né? Essa frase precisa ser muito bem entendida. Nossa vida precisa ser sempre para agradar ao nosso Deus, mas para abençoar as pessoas que estão ao nosso redor. E nessa forma, então, em janeiro nós estivemos aqui, e é importante nós frisarmos aqui algumas questões, né, que são importantes em termos de liderança daquilo que Deus tem dado. Então, assim, nas áreas de adoração, de comunicação e na parte de administração geral interna, o Silas é que está responsável. Então, se alguém desafinar, a culpa é do Silas. Tô a brincar, defender o papá, tá vendo? Tá vendo? A culpa é da Violeta. Tô a brincar. Então, assim, é sempre do Afonso. Então, toda a parte da adoração, não é? E o Silas sempre fala assim, mas eu não sou ministro de música, não sou ministro de adoração. Gente, ministros somos todos nós. E Deus ele vai trabalhando nas nossas vidas. Também na parte da comunicação, e obviamente a Bia que tem ajudado também, junto com uma equipa fantástica, né, que tem ajudado e servido de uma forma incrível. E na parte da administração interna que a gente diz, toda a parte aqui da gestão interna, a parte ali da questão de água, de cafés, nós já temos pessoas que trabalham, que fazem, que gostam disso. Na parte da regia ali, né, parte técnica ali também, na parte das limpezas, né, e é bom ter alguém que tem uma empresa de limpezas para ajudar a orientar sobre as limpezas também. Então, que Deus abençoe. Na parte de intercessão, na parte de missões, dos adolescentes, da terceira idade e da parte de administração patrimonial, nós temos o pastor Timóteo. Então, toda a parte de missões, a promoção missionária, a questão da parte de promoção de intercessão, de orarmos mais, orarmos uns pelos outros, campanhas de oração, de tudo isso, o pastor Timóteo vai estar à frente dessa parte, a partir de agora, de uma forma mais específica. E também na adolescente, terceira idade, administração. Óbvio que a Lina está junto, então eu até podia pedir a Bia e a Lina também para virem aqui, Priscila já está aqui também, porque a gente fala assim, mas são os casais, né? E vem cá, fica do lado dele, Timóteo fica mais feliz quando a Lina está aqui também. E também, pois é. Terrível. Pois é. E aqui, e na parte, por exemplo, dos pequenos grupos, não
da execução em si, mas da administração geral, de treinamentos, formações, pequenos grupos, ensino, os casais, infanto-juvenil, jovens, programações especiais, eventos e administração geral também. Está comigo e com a Priscila. Então, se der algum problema nisso aqui, a culpa é nossa também. Mas não é isso, a ideia é, gente, nós não fazemos nada sozinhos. E se eu for pedir aqui agora para ficar em pé, não vou fazer isso, pode ficar tranquilo. Fica toda a gente em pé, ou seja, quem é que serve em alguma área? Quase que todos aqui. Só quem chegou agora, que ainda não, mas daqui a pouco já vai. Né? E a gente está a dizer o seguinte, que a Bíblia fala para nós orarmos pela liderança, orarmos por aqueles que têm exercido liderança. Então, nós pedimos oração pelos irmãos, orem por nós, porque nós erramos, nós somos humanos, nós às vezes vamos cometer erros muito básicos. Eu queria deixar muito aberto aqui esse canal, toda vez que fizermos algo que não seja do agrado do Senhor, que você percebe, que sentiu, venha até nós, fala conosco e abre o coração para que Deus possa ministrar através disso também. Então nós vamos orar mais uma vez. Eu queria pedir, nesse momento, nosso irmão Jorge Pinho, vem aqui por favor. Ele vai fazer essa oração, juntamente com o Jorge, há outras pessoas que já nos conhecem há mais tempo eles, né? Eu tenho menos tempo, mas já é mais tempo, agora já vai fazer 4 anos já. Então eu pedi ao irmão Jorge que possa orar pelas nossas vidas, e vou pedir a todos, se puderem, ficar em pé nesse momento. E a Bíblia, ela nos orienta no Novo Testamento, que a liderança da igreja, ela tinha a imposição de mãos. O que é imposição de mãos? Não é significar que você vai pôr a mão e aquilo vai dar alguma coisa mística, um poder místico, não é isso. Mas é de concordância, é um sinal de pedir a bênção de Deus sobre essa liderança. Então vamos orar nesse momento. Se você puder, erga sua mão em direção a esta liderança que quer e deseja servir a vocês ainda mais e ao Senhor. Bendito Deus, nosso Pai, obrigado, Pai, pela vida, pela cruz e pela salvação, Pai. A razão de estarmos aqui, Pai, é que estamos a falar na Tua Igreja, Pai. Nós somos a Tua Igreja, pelo amor que Tu deste por cada um de nós. Ó, bendito Deus, nós neste momento também estamos aqui para agradecer esta equipa, Pai, neste local, nesta igreja local, Pai. Agradecer aqui a todas estas pessoas que foram faladas, desde o pastor João Melo, o pastor Timóteo, Silas e todos nós, Pai, que fazemos parte deste corpo que é Teu, Pai. Nós sabemos a diferença dos membros de cada corpo, mas também sabemos que existe uma união, só existe um corpo. Ó bendito Deus, abençoa-nos, Pai, e tudo aquilo que nós possamos fazer seja sempre para a honra e glória de Ti, Pai. Tu és o Deus, o único santo, o único perfeito. Nós somos imperfeitos, Pai. Obrigado pela criação que Tu nos fizeste, com tanto amor, Pai. Como aprendemos, Tu és amor, Pai. Ó bendito Deus, que nós possamos honrar o nome do Deus que Tu és. Que nós possamos mostrar ao mundo que Tu criaste de uma forma ímpar, Pai. E a nossa função é pregar o Evangelho, Pai. É apresentar o Deus que Tu és àquela criatura que Tu amaste tanto como nós, mas que não Te conhece, Pai. Ó bendito Deus, que este local, que esta igreja local e que todos estes membros do corpo, Pai, que nós possamos fazer exatamente aquilo que Tu nos pretendes, Pai. Dá uma bênção muito especial para eles, dá-lhes sabedoria, Pai. Que eles nos possam repreender com amor, Pai. Quando nós saímos do trilho, que seja realmente a Tua palavra, através do Espírito Santo, que nos venha repreender, Pai. Porque nós sabemos, Pai, que Tu criaste tudo com um objetivo, Pai. E muitas vezes nós fugimos do objetivo, Pai. Ó, meu Deus, venha abençoar esta igreja, Pai. Venha abençoar estes membros que aqui estão, Pai. Em especial a direção. Se com eles, abençoa-os, Pai, ricamente. A eles e toda a sua família, Pai. Porque
porque nós somos uma única família. Nós nascemos de um único ventre. Nós somos irmãos e Tu és o Pai. Obrigado por podermos chamar-te Pai, Pai. Isso significa que, como filho, queremos te agradar, Pai. Mas como servos, temos que fazer o que Tu pedes. Abençoa-os durante o dia de hoje e todos os dias que Tu nos vais dar até ao fim da chamada que Tu nos chamas. Tudo isto peço-te agradecido estamos. Em nome de nosso Cristo amado. Amém. Amém. Deus abençoe. Podem voltar. E nós vamos louvar ao Senhor mais uma vez. Nesse momento vamos ter a oportunidade de dedicar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Enquanto cantamos, vamos dedicar ao nosso Deus. E vamos orar também por esse espaço que nós estamos aqui. Esse mês, próximo mês na verdade, a renda do nosso espaço já vai passar para 1.500 euros por mês. E quem paga isso somos nós. Então, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Quem sustenta e quem precisa sustentar a obra do nosso Deus somos nós. Deus tem levantado, nós já temos os recursos. Está conosco e podemos ofertar. Então faça isso com amor, com liberalidade, não por pressão, nada disso, nem por troca, mas por bênção, por gratidão. Então vamos louvar ao Senhor e quem quiser e puder, faça assim, dedique ao Senhor com alegria no seu coração. Louvemos ao nosso Deus. Vamos ficar de pé. Esta música é uma oração. Esta música é um confessar do nosso coração a Deus. Só Ele é digno. Digno desta canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno. Digno desta canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Eu sou Teu. Nome que é sobre todo nome. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida. Digno da minha vida, Tu és Jesus. E eu sou Teu, Deus. Eu sou Teu. Eu sou Teu. Eu sou Teu.
és incomparável, és inigualável. Abro os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche do meu coração do amor que faz mudar o mundo. O João acabou de dizer aqui, existe uma liderança, é certo, mas a liderança não está sozinha. E a liderança precisa de todas as pessoas, porque nós precisamos de construir. E essa construção não somos sozinhos. Essa construção é feita em conjunto. Nós somos igreja, nós somos corpo vivo de Cristo aqui. E é isso que nós temos que ser, uns com os outros e uns para os outros. Vou construir juntos a nossa vida nele. E só nele podemos confiar, pois é o único que nunca vai falhar connosco. Cantemos juntos. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável. Cante, igreja. Amém. Amém. E ainda quando estamos em pé, vou chamar aqui à frente as criancinhas, até aos 8 anos, que se possam juntar aqui. E hoje temos a Ohana e a Fátima, que vão poder estar com elas e vão poder
ter o privilégio de passar tempo com estes coraçõezinhos esponja, prontos a absorver tudo aquilo que lhes é dito. Pai, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é o nosso Paizinho amado. E nós queremos, Senhor, estar colocando diante do Senhor essas crianças, esses pequeninos. Que o Senhor venha nos dar sabedoria, discernimento para conduzir eles aos teus caminhos, Pai. Porque sabemos que essa sementinha que é plantada agora, ela vai florescer, ela vai frutificar. E a tua palavra diz que jamais eles se perderão. E nós cremos nisso, Senhor. Nós cremos que a palavra que tem sido plantada, ela vai crescer, ela vai florescer, ela vai frutificar no coração de cada um deles. E desde já, Senhor, nós entregamos eles nas tuas mãos. E declaramos, Senhor, que o teu propósito, o propósito ao qual o Senhor trouxe cada um deles, será cumprido em nome de Jesus. Que essa manhã, Senhor, eles possam ser abençoados com a tua palavra e amadurecidos também, em nome de Jesus. Amém. Encontro calma na oração, encontro paz, orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Que privilégio abrir a alma Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites e em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as
as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, e em seu perdão encontro paz. Vamos cantar uma vez mais, só as vozes, o mais forte que pudermos, porque o nosso Deus é grande e só nele podemos encontrar paz. Grande. Amém. Podemos nos sentar. Ao longo dos últimos meses temos vindo a estudar a Bíblia e começamos pelo seu início, pelo livro de Gênesis, e hoje chegamos ao último livro do Velho Testamento, ao livro do profeta Malaquias. E ao longo destes meses, principalmente os últimos meses, quando nós estudamos desde que Moisés tirou o povo da escravidão do Egito e o Senhor lhes deu a terra, fomos vendo tudo aquilo que o Senhor foi trabalhando ao longo dos anos, dos séculos com o povo. E ao lermos a sua palavra, vemos que muitas vezes houveram reis que fizeram aquilo que era bom aos olhos do Senhor. Mas também houve alturas que houve reis que fizeram aquilo que era errado, que era mau aos olhos do Senhor. Obrigado. E vimos que o Senhor foi levantando homens, profetas, que várias vezes chegaram ao povo e disseram: olha, arrependei-vos, recordem quem é o vosso Deus. Por outras palavras, olha, recordem de onde é que vocês vêm. Recordem quem vos tirou da escravidão. Recordem quem vos deu tudo aquilo que vocês têm hoje. E novamente, a história do povo são altos e baixos. Tão depressa eles estavam perto do Senhor e adoravam o Senhor, com pouco tempo depois viravam as suas costas e idolatravam e adoravam a outros deuses. E quando nós chegamos aqui ao livro de Malaquias, já depois do Senhor ter permitido, devido ao pecado do povo, que eles tivessem sido levados para a Babilônia durante 70 anos, mas o mesmo Deus que permitiu isso, o mesmo Deus que os traz de volta. E chegamos a uma altura em que tudo estava, entre aspas, perfeito. O templo estava construído, as muralhas estavam reconstruídas, as suas casas estavam reconstruídas. Tudo, a sociedade estava a viver no modo normal, já com tudo aquilo que era preciso, a devida segurança dos povos estavam à volta, tudo estava perfeito. E deveríamos achar o seguinte: a este ponto o povo deveria estar a viver do modo que agradasse ao seu Deus. Depois de tudo aquilo que Deus tinha permitido, depois de todos aqueles profetas que vez após vez vieram e chamaram a atenção ao povo, muitas vezes dizendo: olha, voltem-se para Deus. Chegando a esta altura, tudo era esperado que o povo vivesse de um modo que agradasse a Deus. Mas infelizmente, mais uma vez nós chegamos ao livro de Malaquias. E Malaquias é levantado pelo Senhor para chamar o povo mais uma vez a atenção. Eu queria que abrissem as vossas Bíblias no livro de Malaquias e vamos ler o verso 17 do capítulo 2. Chegamos ao ponto em que o profeta diz o seguinte, eu vou ler na nova versão Almeida atualizada, está bem? E os irmãos podem seguir, e principalmente aqueles que estiverem nas vossas Bíblias, nos telemóveis, podem seguir a nova versão, a nova Almeida atualizada, que diz o seguinte:
vocês estão cansando o Senhor com as suas palavras. E ainda perguntam, em que nós o cansamos? Nisso de dizerem, aqueles que fazem o mal passam por bons aos olhos do Senhor, e é desses que Ele se agrada. Ou, onde está o Deus da justiça? Vamos orar mais uma vez. E Senhor, na Tua presença, ó Pai, nesta manhã, que ao olhar para a Tua palavra, Senhor, ao olhar para a história do povo do Senhor, que nós também possamos estar de corações abertos para ouvir a Tua voz. E, Senhor, e aprender aquilo que Tu queres e Te agradas de cada um de nós. E pedimos, Senhor, que acima de tudo o Teu nome possa ser honrado e glorificado nas nossas vidas, a cada dia que nós vivemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Chegamos a uma altura em que o povo diz, olha, é melhor viver uma vida perversa, porque é dessa vida perversa que Deus se agrada. Ou então, onde é que está o Deus da justiça? Depois de tudo aquilo que Deus tinha feito, depois de tudo aqueles homens que Deus levantou para chamar a atenção ao povo, depois de todas as provas, deixem-me dizer, de todas as provas dadas que Deus dá ao seu povo, vez após vez de quem Ele é, o que Ele fez pelo seu povo, o povo continua a dizer o quê? Mais vale ser perverso, mais vale viver uma vida dissoluta, porque é disso que Deus se agrada. Reparem que diz, é desses que Ele se agrada, daqueles que vivem uma vida perversa. Agora, a primeira pergunta que eu queria que cada um de nós fizesse esta manhã para nós mesmos, ao olharmos para estas palavras, a primeira coisa que talvez venha à nossa mente é, são loucos ao dizer o que dizem. São loucos quando afirmam que é preferível viver uma vida pervertida, porque é desse tipo de vida que Deus se agrada. Ou por outras palavras, será que vale a pena eu ser fiel ao meu Deus? Mas a pergunta que eu queria que cada um de nós fizesse esta manhã é, quantas vezes talvez nós afirmamos o mesmo que o povo afirmou? Talvez em alturas da nossa vida que questionamos se vale a pena ou não vale a pena servir o meu Deus. Se questionamos se vale a pena ou não vale a pena sermos fiel ao nosso Deus. Interessante que no início do livro, Malaquias, no capítulo 1, no verso 6, ele diz o seguinte, o filho honra seu pai e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? E se eu sou o senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos exércitos. O tema desta manhã do sermão é agradar a Deus. E é como é que eu posso agradar a Deus com a minha vida? Como eu disse, era suposto que na altura, séculos depois de tudo o que aquele povo viveu, das histórias que os seus pais e os seus avós poderiam contar que Deus fez, desde a terra que lhes deu, desde os ter conservado ao longo do cativeiro, de os ter permitido regressar, depois de ter permitido reconstruir tudo o que estava destruído. E mesmo assim, o povo põe em causa se vale a pena continuar a ser fiel ao seu Deus. Eu queria que víssemos 3 aspectos, muitas vezes podem acontecer na nossa vida, o podermos levar ao ponto de dizer, será que vale a pena ser fiel a Deus? O primeiro deles, muitas vezes, é uma vida vazia. É uma vida superficial. E quando eu digo vazia, pode ser um dia, e talvez esta manhã podemos ter aqui alguém que ainda não teve um encontro com Cristo. A sua vida, ainda, apesar de continuar a procurar aquilo que o mundo pode oferecer, ainda continua um vazio dentro da sua vida que só Jesus Cristo pode preencher. Só Jesus Cristo, no seu sacrifício da cruz, pagou o preço para que a minha vida possa ser preenchida. Para que aquele vazio que todos nós um dia sentimos, ele possa ser cheio. Só aceitando o sacrifício, só reconhecendo que eu em mim nada sou, nada consigo. E não há nada que eu possa fazer para poder acabar com este vazio, poder preencher este vazio. Só Jesus Cristo, Ele pode encher esse vazio. E este vazio é aquilo que nos separa
de Deus. Mas talvez muitos de nós, ou a maioria que estamos nesta manhã, já um dia reconhecemos que estávamos separados de Deus. Já um dia entregamos a nossa vida a Cristo, reconhecemos que Jesus Cristo é o nosso Salvador e que deve ser o nosso Senhor. Como Ele pergunta, se eu sou o vosso Senhor, onde é que está a minha honra? Mas o problema é que muitas vezes vivemos uma vida superficial. Eu sei que nem todos estes estão no PG, mas aqueles que estiveram no PG lembram-se da dinâmica que foi feita. Muitas vezes nós vivemos uma vida superficial com Deus. Algo que nós achamos que é muito, mas chegamos ao ponto que não passa de uma pequena película superficial da nossa vida diária com Deus. E quando isso acontece, quando as dificuldades vêm, quando os problemas surgem, aí nós começamos a pôr em causa se vale a pena ser fiel a Deus ou não. Quando os problemas atacam, sabe uma coisa? Isaías já dizia o seguinte, capítulo 29, verso 13. O Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim e o seu temor para comigo consiste em só mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Muitas vezes nós entramos no automático. Eu tenho esse problema, não sei se acontece convosco. Muitas vezes eu vou conduzir e vou tão distraído que eu já entro no automático. Se é um caminho que eu faço frequentemente, ainda há dias aconteceu com a minha esposa, íamos já não sei aonde, e ela diz, olha, onde é que tu vais? Eu já estava automaticamente a ir para o sítio que eu faço várias vezes. Porquê? Aqui entramos no automático, não é? Vamos a conversar ou vamos a pensar na vida e damos por nós aonde? Olha, tínhamos que ir para casa e se calhar estamos a ir para o trabalho ou vice-versa. Não é? Ainda alguém contou de alguém que trabalhava no outro lado da cidade, trocou de emprego e um dia de manhã acordou, começou a pensar, tinha uma reunião marcada, entrou exatamente no caminho do emprego antigo. Porquê? Porque nós entramos no automático, o nosso cérebro já sabe aquilo de cor e salteado. E já aconteceu comigo, talvez com muitos condutores, que muitas vezes eu vou no meio da estrada e não me lembro do percurso que eu fiz. Porquê? Automático. Já fazemos aquilo tantas vezes. Parece que o piloto automático que é ligado. A questão é que muitas vezes na nossa vida com Deus nós ligamos o piloto automático e não passa disso. Superficial. Nós nem nos apercebemos do caminho, nem nos apercebemos que até vamos no caminho errado para onde queríamos ou devíamos ir. E porquê? Porque é algo que nós mantemos pouco. Aquele pouquinho já chega. O facto de estarmos talvez hoje, no domingo de manhã, já chega. O facto talvez de orarmos de vez em quando, já chega. Porque não passa de uma vida vazia. Afirmamos com a nossa boca em quem cremos, mas o nosso coração está longe. João capítulo 10, o Senhor diz, olha, o ladrão vem somente para roubar, matar e eu destruir. Mas eu vim para que tenham vida, e tenham vida com quê? Com abundância. Não é só algo superficial, não é só preencher aquele vazio que nós sentimos, é preencher a vida por completo. Deus quer preencher a nossa vida na totalidade, em toda e qualquer área da nossa vida. Mas muitas vezes nós continuamos a deixá-lo estar só numa camada superficial. Aquela camada bem fina, que qualquer coisa que acontece, ela é destruída. Aquela camada que qualquer coisinha parte, desaparece. Porquê? Porque continuamos a viver uma vida vazia. Que apesar de dizermos que queremos e que um dia entregamos a nossa vida a Deus, não passou de muitas vezes talvez de uma decisão, mas não deixamos que Deus continue a transformar dia após dia a nossa vida. Continuamos a viver no automático. Continuamos a viver aquilo que achamos que é correto. Novamente, olhamos para o povo. O povo tinha acabado de construir o templo, reconstruir. Estava construído, perfeito. As suas casas estavam perfeitas. Os muros, a cidade estava segura. O seu comércio, tudo estava a desenrolar-se normalmente. Dia após dia. Era normal. Vamos parar, como é que é a nossa vida? Temos o nosso trabalho, graças a Deus, os que têm. Temos a nossa família, graças a Deus, a saúde se calhar vai bem. Tudo vai bem e andamos no automático.
E muitas vezes nem nos lembramos de quem é Deus. Normalmente nos lembramos de quem é Deus quando? Quando surgem os problemas. Quando surgem as dificuldades. E muitas vezes, talvez nem aí, nós nos lembramos. Porquê? Porque a nossa vida continua vazia. Continuamos a achar que o modo que nós vivemos é o correto e é o suficiente para mim. Por isso é que muitas vezes nós afirmamos aquilo que o povo afirmou. Aqueles que fazem o mal passam por bons aos olhos do Senhor. Porquê? Porque continuamos vazios. Há 15 dias partilhei que Deus quer fazer parte da nossa vida. Não só fazer um pouquinho da história da nossa vida. Ele quer fazer parte total da nossa vida. A segunda coisa que eu queria que pudéssemos partilhar, não só muitas vezes nós temos uma vida vazia, como muitas vezes o amor ao mundo, aquilo que nós conquistamos, nos leva a afirmar exatamente isto. Um dos problemas que existia na altura era que os próprios sacerdotes, eles estavam corrompidos. O povo estava corrompido. Um dos problemas que existia, que era o facto até de divórcios estavam a acontecer. O povo estava a deixar as suas esposas do seu povo para se juntarem às esposas de outros povos à volta. Muitas vezes quando nós olhamos para o mundo e aquilo que o mundo nos oferece é muito melhor daquilo que aparentemente Deus nos dá. É ou não é? Quantas vezes nós olhamos para o mundo, para aqueles que estão ao nosso lado e dizemos aquilo que ele tem, aquilo que ele é, aquilo que ele vive é melhor do que aquilo que eu tenho. E talvez questionem, Deus, porquê é que eu não posso ter aquilo? Porquê é que eu não posso ser assim? O povo começou a olhar para a volta, o povo começou a olhar que as mulheres, por exemplo, dos outros povos eram mais belas do que as mulheres do povo que Deus lhes tinha dado. E são pequenas coisas que vão começando. São pequenas coisas que nós vamos olhando para fora e vamos questionando, será que o de fora é melhor do que aquilo que eu já tenho? Muitas vezes ouvimos eu tenho que experimentar para saber se é bom ou não. Alguém precisa de abrir a tampa de uma fossa para experimentar se a fossa cheira mal ou não? Não. Alguém precisa de abrir um caixote do lixo que já está há alguns dias parado para perceber que aquilo cheira bem ou cheira mal? Não. Essa desculpa que muitas vezes nós damos que eu tenho que experimentar para saber é completamente errado, porque sabemos que há coisas que se nós formos experimentar, sabemos automaticamente que são erradas e que não agradam a Deus. Então se eu sei que eu tenho que viver um modo de vida que deve agradar a Deus, por que é que eu muitas vezes olho e continuo a ter amor àquilo que o mundo me oferece? Nós passamos por vários reis e houve um rei Amazias, que ele quando começou a reinar, em 2 Crónicas, capítulo 25, diz, ele fez o que era reto perante o Senhor, não porém com inteireza de coração. Novamente, ele fez o que era reto maquinalmente, no automático, mas o seu coração estava longe. E se nós virmos a história de Amazias, vemos que ele cada vez ele se foi retirando de Deus, se foi afastando de Deus. Ao ponto de quando ele vai e derrota o povo dos Edomitas, ele regressa e traz os reis dos Edomitas e começa a adorar a esses reis. E Deus lhe envia um profeta que ele põe em causa, mas quem és tu para que me venhas dizer alguma coisa? Olha, quem és tu? Ou que autoridade tu tens para me vir dizer seja o que for a mim, eu, o rei? Porquê? Porque o amor àquilo que ele tinha conquistado, aquilo que ele era, o facto de ser rei, poder fazer o que queria e que não queria, era maior do que a sua fidelidade a Deus. A pergunta é, o que é que no mundo ainda me mantém preso a ele? O que é que eu amo ainda, o mundo, que ainda me impede de viver uma vida que agrade ao meu Deus? Eu tenho que parar e tenho que refletir, porque talvez haja áreas na minha vida que eu ainda continuo a amar de tal maneira a vida que eu tenho, que me estão a impedir de agradar ao meu Deus. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo.
Se alguém amar o mundo, o amor do Pai, como é que termina o versículo? Não está nele. Por outras palavras, vocês continuam a dizer que me amam, mas vocês realmente amam o quê? Amam o mundo. Amam aquilo que o mundo oferece. Mas com a vossa boca vocês dizem que me amam. Com a vossa boca vocês dizem que me servem. Mas realmente o vosso modo de viver o que é que mostra? Vocês amam o mundo e servem o mundo. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. E vamos parar quantas vezes nós queremos conquistar coisas neste mundo. E novamente, não há nada de errado, porque Deus nos diz que nós temos que trabalhar. Não há nada de errado, nós podemos ter sonhos e poder atingir algumas coisas. Nada de errado disso. Desde que não seja o foco na nossa vida. Desde que essas coisas nos impeçam que a nossa vida seja vida de um modo que agrade a Deus. Mas muitas vezes esse é o nosso objetivo, é o nosso foco, é atingir aquilo que o mundo aparentemente nos oferece, que é bem melhor. E a verdade é, basta ligar um pouco a televisão. Hoje ninguém é nada no mundo se não atingir certas e determinadas coisas que o mundo oferece. Se não tivermos um certo e determinado carro, se não tivermos um certo e determinado telemóvel, se não tivermos um certo e determinado computador e por aí fora. É ou não é? O mundo diz, olha, queres ser realmente um homem reconhecido, uma mulher? Tens que ser isto ou tens que ter isto. Se tu tiveres isto, aí sim o mundo vai reconhecer que tu és quem és. Se o teu nome for reconhecido, se tu beberes a bebida tal, até nas bebidas, não é? Há bebidas que, se beberes água, temos pena de ti. Mas se beberes um refrigerante da marca tal, aí sim, aí mostra quem tu és. Até nisso o mundo diz, olha, queres ser conhecido? Bebe, faz, come, diverte-te, descobre. Isso é que vai mostrar quem tu és. E é verdade. Só que ao fazermos isso, ao vivermos desse modo, nós vamos chegar ao ponto que o povo chegou a dizer, olha, afinal mais vale viver uma vida dissoluta, porque é disso que Deus se agrada. Ou então, se Deus é um Deus justo, por que é que as coisas acontecem como acontecem? Por que é que aqueles que vivem uma vida dissoluta continuam a vencer na vida? E eu que continuo a ser fiel, parece que tudo surge na minha vida. Mas não vamos esquecer, tudo o que é do mundo procede do mundo e não procede de Deus. E o facto de quando eu quero viver uma vida que agrada ao meu Deus, eu tenho que deixar as coisas do mundo para trás. Ainda hoje de manhã, o pastor João falou aquela questão quando nós passamos dos limites, não é? A dizer que o velho homem desceu da cruz. O velho homem não desce da cruz. O problema é que quando eu passo dos limites, eu faço aquilo que não agrada a Deus, aquilo continua lá. Porque talvez o meu amor ao mundo, o meu amor ao modo como eu vivo, ainda continua muito forte em mim. Eu continuo a achar que é desse modo que Deus se agrada da minha vida. A terceira coisa que eu queria que víssemos nesta manhã, a primeira delas é uma vida vazia, a segunda delas é amor ao mundo, àquilo que Ele nos oferece. A terceira é uma falta de visão espiritual. Reparem, Malaquias, no capítulo 3, versos 13 e 14 diz, vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim perguntam o que temos falado contra ti. Vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e andamos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Não é a ideia que muitas vezes que eu dou ao meu Deus em espera da troca. Ainda agora quando fizemos o levantamento das ofertas e dízimos, muitas vezes é Deus, eu vou-te dar 10, porque eu espero que Deus me dê 50. É inútil. Porquê? Porque muitas vezes nós não temos uma visão espiritual daquilo que Deus quer fazer na nossa vida, conosco e através de nós. Porque nós olhamos para o imediato,
Nós olhamos para aquilo que eu posso usufruir no momento. E no momento, se eu dou 10, eu quero 50. E se no momento eu estou a dar a minha vida e o meu tempo a Deus, eu tenho que ser restituído no dobro. Ou mais, nós gostaríamos que Deus fosse como Zaqueu, que roubou e restituiu 4 vezes mais. E é assim muitas vezes que nós tentamos negociar com Deus. Deus, eu deito o meu tempo, eu tenho que ser abençoado. Eu deito aquilo, o meu dinheiro, eu tenho que ser restituído. Eu dei parte daquilo que eu sou, eu tenho que ter algo em troca. Porquê? Porque nós não temos uma visão espiritual. Verso 15. Por isso, agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prospera o que pratica o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Reparem ao ponto que o povo diz, olha, não vale a pena servir o nosso Deus, é inútil. Porquê? Porque aqueles que são arrogantes, esses prosperam, e mais, eles desafiam a Deus e passam ilesos. Então, em vez de eu estar a servir o meu Deus fielmente, em vez de eu viver uma vida que agrada a Deus, mais vale a pena eu ser o quê? Viver uma vida dissoluta. Eu vou provocar Deus. Eu vou viver uma vida em que eu sei que não agrada a Deus, mas pelo menos eu vou prosperar. Pelo menos eu vou atingir aquilo que eu quero. Ou acho que vou atingir aquilo que eu quero. E muitas vezes nós começamos a pôr numa balança. Deus, isto é o que eu pus. O que é que vais pôr deste lado? Porque eu não estou disposto a que Deus possa usar a minha vida para o seu propósito. Como ainda há pouco ouvimos, visão, algo que está à frente, algo que Deus tem os seus planos. Ainda esta manhã, ao acabar o estudo de Malaquias na escola bíblica, há ali aqueles 400 anos de interregno, em que não há profecia nenhuma, mas muitas coisas aconteceram. A pergunta é, Deus esteve ausente naqueles 400 anos de história? Não. Tudo aquilo que aconteceu naqueles 400 anos, Deus tem o seu propósito. Ele está no controle de todas as coisas. Mas muitas vezes nós achamos e afirmamos aquilo que o povo afirmou. Mais vale ser arrogante, mais vale desafiar o meu Deus, porque esses sim é que prosperam. Esses sim saem ilesos e nada lhes acontece. A pergunta: vale a pena servir a Deus? Neste momento, aquilo que tu estás a passar na tua vida, eu não sei, pode ser algum momento de dificuldade em que talvez possa estar na tua mente exatamente o quê? Vale a pena servir o meu Deus? Mesmo quando eu olho para o lado e aqueles que desafiam a Deus, aqueles que são arrogantes, que vivem uma vida contrária àquilo que Deus espera, eles prosperam. E sabe uma coisa? Vão continuar a prosperar. Mas qual vai ser o resultado dessa arrogância? Aqueles que confiam em Deus sabem que quando o Senhor vier e nos vier buscar, apesar das dificuldades que nós possamos viver neste mundo, elas são o quê? Momentâneas. Podemos passar dificuldades? Podemos. Mas todo aquele que entregou a sua vida a Cristo, todo aquele que entregou a sua vida completamente a Cristo, reconhecendo que era pecador, reconhecendo só o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, esse sim nos poderia reconciliar com Deus. Apesar de todas as dificuldades, vai um dia, tudo isso vai o quê? Vai acabar. As lágrimas vão acabar, o choro. E vamos viver por toda a eternidade com o nosso Deus. Por isso a pergunta é, vale a pena ser fiel ou não vale a pena ser fiel? A questão é que o povo estava a olhar única e exclusivamente para a situação que eles estavam a viver. Nós temos vindo a orar por pessoas que estão com dificuldades de saúde. Estamos a orar para a nossa irmã Alessandra, que infelizmente está com cancro. E se fôssemos nós a passar por esta situação, o que é que nós diríamos? Como é que nós viveríamos? Talvez houve situações bem menores em que nós pusemos em causa seria
bom ou não ser fiel ao nosso Deus. Se seria bom ou não continuarmos a servir o nosso Deus. O povo diz, olha, mais vale ser arrogante, porque nada lhes acontece. Mais vale viver uma vida dissoluta, porque aí eu vou experimentar tudo, pelo menos a expressão que eu ouço muitas vezes, eu não vou morrer burro. Eu pelo menos sei o que o mundo dá, experimentei, gostei ou não gostei, eu não vou morrer burro. E com todo o respeito, há muita gente que morre burra, porque acha que isso é que é viver a vida. Porque acha que poder experimentar tudo o que o mundo e usufruir tudo o que o mundo lhe dá, isso é que é viver uma vida. E a verdade é, o que é que nós trouxemos quando chegamos a este mundo? Nada. E o que é que nós levamos deste mundo? Podem dizer, o que é que nós levamos deste mundo? Nada. É interessante que nós nos apegamos a tantas coisas deste mundo, mas se hoje Deus permitir que nós possamos morrer, o que é que nós levamos? Nada. E eu costumo brincar, eu só levo aquilo que a minha família me puser, até o fato e a roupa, porque se eles nem puserem nem isso, eu levo. É interessante que as pessoas quando morrem só levam aquilo que os vivos lhe possam pôr. Por isso é que ouvimos histórias de homens e mulheres que já foram enterrados com os seus carros, por aí fora. Porquê? Porque houve alguém que fez isso. Porque eu posso deixar escrito o modo como eu quero que seja tratado depois de morto, mas isso só vai acontecer se aqueles que ficarem cá o fizerem. E nós continuamos tão apegados às coisas deste mundo. Mas sabem o interessante? Porquê que o povo se sentia assim? Porquê que o povo chegou a dizer que era inútil servir o seu Deus? Se voltarmos para trás no capítulo 1, dos versos 2 a 5, diz o seguinte: Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens amado? O povo estava revoltado com Deus porque achava que Deus não os amava. Porque achava que Deus se tinha talvez esquecido deles. Por outras palavras, o povo estava a dizer, olha, nós estamos revoltados, Deus, contigo, mas nós temos uma razão. Tu não nos amas. Sabe uma coisa? Muitas vezes nós nos revoltamos contra o nosso Deus e nos achamos no direito de estarmos revoltados porque achamos que Deus tem falhado connosco. Porque achamos que Deus muitas vezes esqueceu de nós. Deus não nos ama. Nós estamos esquecidos. Como é que Deus pode me amar e permitir que eu esteja a passar a situação que eu estou a passar na minha vida? É impossível Deus amar-me e eu viver aquilo que eu estou a viver. Por isso eu tenho todo o direito de questionar Deus. Deus, porquê isto? E eu muitas vezes tenho o direito de afirmar aquilo que o povo afirmou. Então mais vale eu viver como os arrogantes, porque esses sim, nada lhes acontece. Eu posso viver como os outros, porque esses sim têm uma vida agradável. Não passam por dificuldades. Não têm problemas na sua vida. E eu que sirvo o meu Deus, parece que tudo surge na minha vida. Mas o Senhor diz, olha, eu sempre os amei. E continua a dizer, Esaú era mão de Jacó, mas eu amei a Jacó, desprezei Esaú. Fiz dos montes de Edom uma dissolução e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom disser, fomos destruídos, mas vamos reconstruir o que está em ruínas, o Senhor dos Exércitos responderá, eles podem até reconstruir, mas eu vou derrubar outra vez, e a terra deles será chamada da terra da maldade. E povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com os seus olhos e dirão, o Senhor é grande, também fora das fronteiras de Israel. Eu sempre vos amei. Eu tenho cuidado de vós, mas vocês acham que eu amo mais ao povo, neste caso ele está-se a referir ao povo de Edom, os edomitas, do que a vocês. Vocês estão completamente errados. E mesmo quando vocês olham e parece que o povo se está a reconstruir, parece que o povo está a conquistar, quando eu quiser, irei voltar a destruir este povo. É interessante que ao fazer o estudo do livro de Malaquias, e várias vezes já lemos nos versos que aparece o Senhor dos
Exércitos. É o livro do Velho Testamento que mais vezes aparece o Senhor dos Exércitos. O que o Senhor está a dizer, olha, independentemente daquilo que vocês acham, eu sou o Senhor dos Exércitos. Eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso, que tenho cuidado de vocês desde lá atrás, desde a promessa que eu fiz a Abraão. O problema é que vocês não têm vivido uma vida que me agrada a cada dia. O problema é que vocês olham para os lados e o que é que vocês querem? Porquê é que o povo de Deus pediu um rei? Recordam-se? Porque todos à volta tinham um rei. Mas eles tinham um rei ou não tinham um rei? E quem era o rei deles? Era Deus. O problema é que eles começaram a olhar à sua volta e viram, espera, mas todo mundo tem um rei e nós também queremos um. E Deus concedeu. E vejam o que é que a história relata. O problema é que o povo olhava para o lado e via que aquilo que os outros povos tinham era melhor que aquilo que eles tinham, que era o quê? O seu Deus. O Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso. E eles punham isso vez após vez em causa. Eles olhavam e viam que parecia que aquilo que os outros viviam era muito melhor do que aquilo que Deus lhes dava. É interessante que muitas vezes o Senhor tem que lhes dizer, olha, as casas que vocês têm, vocês não as construíram. Os poços que vocês têm, vocês não os construíram. As cidades que vocês têm, vocês não as construíram. Por outras palavras, tudo aquilo que vocês têm foi eu que vos dei. Mas mesmo assim o povo achava-se no direito de pôr em causa Deus. Achava-se no direito de dizer assim, olha, mais vale ser arrogante, porque os arrogantes que vivem ao nosso lado, esses sim prosperam. Mas eu queria terminar esta manhã com os versos do capítulo 4, versos 1 a 3, que diz o seguinte: pois eis que vem o dia, queimando como fornalha, todos os soberbos e todos os que praticam o mal serão como a palha. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Reparem, todo o povo achava que os soberbos é que passavam justos. Todo o povo pensava que o modo como os soberbos e os arrogantes viviam, esses sim, eles eram impunes. Mas o Senhor termina a dizer o quê? Olha, virá o dia em que, como uma fornalha, queimará toda a palha. E sabe uma coisa? Os soberbos, os arrogantes que vocês achavam que esses sim viviam uma vida perfeita, serão como a palha. Eles serão queimados. E não vai sobrar nem raiz, nem ponta dessa palha irá sobrar. Mas para que vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da estrebaria. Vocês pisarão os ímpios, pois eles se farão cinzas debaixo das plantas dos pés de vocês. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe uma coisa? Nem todo o povo pensava desta maneira. Havia parte do povo remanescente em toda a história de pessoas que mantinham-se fiéis ao seu Deus. Pessoas que, apesar de olharem para os soberbos, para os arrogantes, diziam assim, olha, independentemente daquilo que eu estou a passar, do sofrimento, das dificuldades, ainda vale a pena viver um modo de vida que agrada ao meu Deus. Ainda vale a pena ser-lhe fiel, ainda vale a pena servi-lo com a minha vida. E a esse o Senhor diz, olha, aqueles que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça. Chegará o dia, e aqui o Senhor está a apontar exatamente para o dia em que o Senhor nos virá buscar. O dia do Senhor. O dia em que toda a lágrima, todo o choro, toda a tristeza, toda a dor irá desaparecer por completo. Mas para isso eu preciso entregar a minha vida a Ele. Para isso eu preciso viver fielmente uma vida que lhe agrade. E vamos ver uma coisa, não é fácil. Muitas vezes não é fácil nós vivermos uma vida que agrada ao nosso Deus. Porquê? Porque as pressões do mundo existem. As dificuldades vão surgir e muitas vezes na nossa mente a luta que há é, vale a pena eu passar por isto? Por causa de Jesus Cristo.
Várias vezes há um versículo que vem à minha mente, que é: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E sabe, por outras palavras, o Senhor está a dizer: olha, não há nada no mundo que Ele vos possa oferecer que seja melhor do que aquilo que eu vos dou. E o que é que Deus nos deu a nós? A sua própria vida. Não há nada no mundo que possa ser melhor do que aquilo que Deus nos dá dia após dia. As suas promessas. Eis que estarei convosco todos os dias até à consumação dos séculos. E por aí fora, podíamos estar aqui um dia inteiro, uma semana inteira, a ver promessa após promessa que Deus tem feito ao seu povo, do qual é muito melhor do que aquilo que as promessas que o mundo faz, que sabe uma coisa, são vazias. Promessas que são temporais. Promessas que têm um prazo de validade. Sabe uma coisa, aquilo que hoje o mundo acha que é bom, daqui a 1 mês, 2, 3 já não é. Agora que vocês vão ver que eu sou velho, eu ainda sou do tempo, não é? Em que um computador que saía dava para meses. Não é? E as atualizações, aquilo demorava anos. A pergunta é: um computador sai hoje, um telemóvel sai hoje, qual é o prazo de validade da atualização? Que é 1 mês? Se calhar às vezes nem tanto, 2. Porquê? Porque 1 mês ou 2 ou 3 surge o quê? Já surge um novo, com mais capacidade, com mais memória. Aquilo é sim, é rápido. Então se eu hoje tenho o melhor telemóvel do mercado, amanhã já não é. Amanhã já passou. E se hoje eu tenho o melhor carro do mercado, sabe uma coisa? Gozem hoje, porque amanhã já não é. E é isto que o mundo dá, é algo que é válido por um período muito pouco de tempo. Deus nos deu a vida eterna. Algo que é eterno. Algo que não tem validade. Mas muitas vezes nós pomos em causa o mundo ou Deus. Será que aquilo que o mundo me oferece é melhor? Isso é uma coisa, muitas vezes temporariamente parece ser melhor. Mas sabem uma coisa? É como uma mousse de chocolate. Acaba rápido. Eu gosto muito de mousse de chocolate. E o problema é que eu começo a comer. É tão bom. Mas passar um bocado, olho para a taça e já foi. Já acabou. E se eu comer a segunda, sabem qual é o problema? É o mesmo. Passado poucos segundos, acabou. E a verdade é que é aquilo que o mundo nos oferece. É temporário. Não presta. E aquilo que Deus nos dá é a sua vida. A vida eterna. A todo aquele que um dia entregar a sua vida, reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. E só através do sacrifício de Cristo na cruz, nós podemos gozar deste dia que o Senhor fala aqui. Olha, aqueles que me forem fiéis. Aqueles que continuarem fiéis a mim. Aqueles que continuarem a viver uma vida que me agrada. Uma vida que é agradável a Deus. Esses sim, apesar das dificuldades, dos problemas, um dia irão estar por toda a eternidade comigo. E irão gozar daquilo que o mundo alguma vez pôde oferecer. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé.
estou só, mas sei que em ti encontro amor real. Então espero por ti. Então espero por ti. De joelhos a teus pés, te dou tudo que sou. Jesus, tu és a razão do meu viver. Destroçado eu vou a correr para os teus braços. Não é fácil, mas sei que restauras o meu ser. Então espero por ti. Então espero por ti. De joelhos a teus pés, te dou tudo que sou. Jesus, tu és a razão do meu viver. faminto a ti vou, pois tu me das satisfação. Estou só, mas sei que em ti encontro amor real. Então espero por ti. Então espero por ti. De joelhos a teus pés, te dou tudo que sou. Jesus, tu és a razão do meu viver. Destroçado eu vou a correr para os teus braços. Não é fácil, mas sei que restauras o meu ser. Então espero por ti. Então espero por ti. De joelhos a teus pés, te dou tudo que sou. Jesus, tu és a razão do meu viver. De joelhos a teus pés, De joelhos a teus pés, te dou tudo o que eu sou. Te dou tudo que sou. Jesus, tu és a razão. Jesus, tu és a razão do meu viver.